Você já percebeu que existe um tipo de pessoa que nunca explode, nunca grita, nunca perde o controle, mas que de alguma forma te faz sentir o peso da raiva delas sem precisar dizer uma única palavra? Essas pessoas não suprimiram a raiva, elas a transformaram. E hoje você vai aprender exatamente como fazer isso. Porque a verdade é esta: a raiva não é o problema, a reação é. A maioria das pessoas trata a raiva como se fosse uma falha de caráter, algo a ser enterrado, negado, sufocado. Mas isso é um erro brutal. A raiva é uma das forças mais poderosas que você possui. O problema não é senti-la, é permitir que ela te controle. E quando você aprende a canalizar essa energia, quando domina a arte de transformar fúria em precisão, você se torna imparável. Não mais explosivo, mas letal. Não mais previsível, mas perigoso. Este não é um vídeo sobre controle de raiva no sentido convencional. Este é um manual sobre como pegar a emoção mais destrutiva que existe e forjá-la em uma arma que ninguém vê vindo, mas todos sentem. Se você está cansado de explodir e se arrepender, se está farto de ser manipulado porque as pessoas sabem exatamente como te provocar, então preste muita atenção, porque a partir de agora, sua raiva não vai mais te destruir. Ela vai te reconstruir. A primeira verdade que ninguém te conta é esta: a raiva nunca é sobre o momento presente. Nunca. Você acha que está com raiva porque alguém te desrespeitou agora, porque te interromperam, porque ignoraram seu valor. Mas isso é apenas o gatilho. A raiva real vem de algo muito mais profundo, algo que você carrega há anos e que nunca foi resolvido. Pense em todas as vezes que você explodiu. O que realmente estava acontecendo? Não era apenas aquela situação. Era a acumulação de 1000 pequenas humilhações, de momentos em que você se sentiu impotente, de vezes em que engoliu o desrespeito porque não sabia como responder. E então, um dia, alguém faz algo pequeno, quase insignificante, e você explode. Não porque eles mereciam, mas porque você estava carregando uma bomba dentro de si há tanto tempo que qualquer coisa servia de detonador. A maioria das pessoas vive assim. Elas acumulam raiva como se fosse lixo emocional, guardando tudo em um canto escuro da mente até que não há mais espaço. E quando finalmente explodem, destroem tudo ao redor, inclusive a si mesmas. Mas você não vai mais fazer isso, porque agora você entende a verdade. A raiva acumulada é veneno. A raiva transformada é poder. E a transformação começa com a consciência. Você precisa parar de reagir automaticamente e começar a observar. Quando sentir a raiva subindo, não a sufoque, mas também não a libere. Apenas observe. De onde ela vem? O que ela está tentando te dizer? Qual ferida antiga está sendo tocada neste momento? Essa pausa, esse momento de observação, é o que separa o homem comum do homem poderoso. Porque o homem comum reage. O homem poderoso calcula. Maquiavel sabia disso melhor que ninguém. Ele nunca disse para você ser passivo diante da ofensa. Ele disse para você ser estratégico. A vingança impulsiva é barata, previsível, fraca. Mas a vingança calculada, aquela que vem depois de dias, semanas, meses de planejamento frio, essa é devastadora. Porque quando você age no calor da raiva, você está jogando o jogo deles. Você está previsível. Eles sabem exatamente como você vai reagir e é por isso que te provocaram. Mas quando você se recusa a reagir imediatamente, quando você absorve o golpe e permanece imóvel, algo acontece. Eles ficam confusos, começam a se perguntar o que você está planejando. E enquanto eles se preocupam, você está construindo. Você está transformando aquela raiva em combustível. Você está estudando a situação, identificando fraquezas, preparando uma resposta que eles nunca verão vindo.
E quando você finalmente age, não é uma explosão emocional, é uma execução cirúrgica. Agora, vamos falar sobre o segundo erro que a maioria comete: tentar eliminar a raiva incompletamente. Isso é impossível e, pior ainda, é contraproducente. A raiva existe por uma razão. Ela é um sinal de que algo está errado, de que alguém cruzou um limite, de que você está sendo desrespeitado ou ameaçado. Ignorar esse sinal é como desligar o alarme de incêndio e fingir que não há chamas. O problema não desaparece, você apenas para de percebê-lo até que seja tarde demais. Então, não tente matar a raiva, tente redirecioná-la. Pense na raiva como energia bruta. Ela pode queimar tudo ao seu redor ou pode ser canalizada para alimentar algo produtivo. A diferença está no controle. Quando você sente raiva em vez de explodir, pergunte-se: como posso usar isso? O que essa emoção está me dizendo que precisa mudar? Quem precisa ser cortado da minha vida? Que fraqueza em mim está sendo exposta? A raiva te mostra onde você ainda está vulnerável. Se alguém consegue te provocar facilmente, é porque você ainda se importa demais com a opinião dessa pessoa. Se uma crítica te derruba, é porque você ainda não tem certeza do seu próprio valor. A raiva é o espelho que revela suas inseguranças. E uma vez que você vê isso com clareza, pode começar a fortalecê-las. Você pode transformar cada provocação em uma lição, cada insulto em motivação. E então, algo interessante acontece. As coisas que antes te faziam explodir começam a perder o poder. Não porque você se tornou insensível, mas porque você se tornou inabalável. Você construiu uma fundação tão sólida dentro de si mesmo que os ataques externos simplesmente ricocheteiam. Vamos agora para a terceira lição, e essa é brutal. A maioria das pessoas usa a raiva como desculpa para ser fraca. Elas explodem, gritam, quebram coisas e depois dizem: desculpa, eu perdi o controle. Mas aqui está a verdade. Você não perdeu o controle. Você escolheu a opção mais fácil, porque explodir é fácil, é instantâneo, é uma liberação. O difícil é segurar essa energia, processá-la, transformá-la em algo útil. O difícil é olhar para a pessoa que te desrespeitou e não dizer nada. Não porque você tem medo, mas porque você sabe que o silêncio vai corroê-la muito mais do que qualquer grito. O difícil é sentir a fúria queimando dentro de você e usar essa energia para treinar mais forte, trabalhar mais duro, construir algo que fará todos aqueles que duvidaram de você se arrependerem. Não porque você precisa provar algo a eles, mas porque você está provando algo para si mesmo. Existe uma diferença gigantesca entre suprimir a raiva e transformá-la. Suprimir é fingir que ela não existe, engolir o desrespeito e sorrir como se estivesse tudo bem. Isso é veneno lento. Transformar é reconhecer a raiva, aceitá-la e então perguntar: o que eu vou fazer com isso? E a resposta nunca é explodir. A resposta é sempre evoluir. Toda vez que alguém te desrespeita, você tem uma escolha. Você pode reagir como a maioria e dar a eles exatamente o que esperavam, provando que você é emocional, previsível, fácil de manipular. Ou você pode fazer algo diferente. Você pode olhar para eles com uma calma tão fria que eles sintam o peso do seu desprezo sem você precisar dizer uma palavra. E então você desaparece. Não foge, desaparece estrategicamente. Você remove sua presença, sua energia, sua validação. E enquanto eles ficam se perguntando o que aconteceu, você está em outro lugar, construindo, crescendo, evoluindo. Isso nos leva ao quarto princípio. A melhor vingança não é a destruição, é a indiferença. Quando você reage com raiva, você dá poder para outra pessoa. Você mostra que elas te afetaram, que conseguiram te tirar do eixo, mas quando você responde com indiferença, quando você age como se aquela pessoa fosse irrelevante, você tira todo o poder delas. Porque a maioria das provocações não é sobre você, é sobre elas.
Elas estão tentando se sentir importantes, tentando provar algo, tentando obter uma reação que valide a existência delas. E quando você se recusa a dar isso, quando você simplesmente segue em frente como se nada tivesse acontecido, elas murcham. Começam a duvidar de si mesmas, começam a perceber que não têm impacto sobre você. E isso as destrói de uma forma que nenhum grito, nenhum soco, nenhuma discussão jamais conseguiria. Maquiavel diria: nunca mostre que estás ferido, nunca reveles tua dor, porque o homem que sabe onde você sangra é o homem que pode te matar. E ele estava certo. Toda vez que você explode, você mostra exatamente onde está sua fraqueza. Você entrega o mapa para seus inimigos. Mas quando você permanece impassível, quando você absorve o golpe e continua andando, você se torna um mistério. Eles não sabem o que te afeta. Eles não sabem onde atacar. E essa incerteza é aterrorizante. Porque o homem que não pode ser provocado é o homem que não pode ser controlado. E o homem que não pode ser controlado é o homem que todos temem. Agora, a quinta lição. Use a raiva como combustível, não como arma. Existe uma diferença crucial aqui. Quando você usa a raiva como arma, você a joga contra os outros, você grita, ofende, destrói. E no processo, você queima pontes, perde aliados e se torna conhecido como alguém instável. Mas quando você usa a raiva como combustível, você a direciona para dentro, não para se destruir, mas para se construir. Toda vez que alguém te subestima, você usa essa raiva para treinar mais uma hora. Toda vez que alguém diz que você não é capaz, você usa essa fúria para trabalhar mais duro. Toda vez que alguém te desrespeita, você usa essa energia para provar, não para eles, mas para si mesmo, que você é muito mais do que eles imaginavam. Essa é a alquimia da raiva. Transformar veneno em ouro. E não é fácil. Requer disciplina brutal. Requer que você enfrente o desconforto de sentir a emoção sem agir sobre ela imediatamente. Requer que você sente com a raiva, que você a observe como se fosse uma tempestade distante, poderosa, mas que não te toca diretamente. E então, quando a tempestade passa, você pega o que sobrou, a energia crua, e a canaliza para algo produtivo, para a academia, para o trabalho, para a criação, para qualquer coisa que te faça mais forte, mais focado, mais imparável. E aqui está o segredo que ninguém te conta. Quanto mais você faz isso, mais fácil fica. No começo, cada provocação vai te afetar, vai doer, vai queimar. Mas com o tempo, você constrói uma camada de isolamento emocional. Não frieza, mas controle. Você ainda sente tudo, mas nada te move da sua posição. É como construir músculos. No início, levantar peso é doloroso, mas quanto mais você treina, mais forte fica. E, eventualmente, o peso que antes parecia impossível se torna leve. O mesmo acontece com a raiva. As provocações que antes te destruíam começam a parecer insignificantes. Não porque você se tornou insensível, mas porque você se tornou forte demais para ser abalado por coisas pequenas. A sexta lição é sobre timing. A raiva te faz querer agir agora, imediatamente, sem pensar. Mas a sabedoria te ensina a esperar. Porque a melhor resposta nunca vem no calor do momento. Ela vem depois, quando você teve tempo para processar, para planejar, para ver todas as opções. Quando alguém te ataca, o instinto é contra-atacar na mesma hora. Mas isso é o que eles esperam. Eles estão preparados para isso. Eles já têm a resposta pronta. Mas se você espera, se você absorve o golpe e permanece em silêncio, você os desestabiliza. Eles ficam confusos, começam a se perguntar o que você está planejando. E enquanto eles se preocupam, você está pensando com clareza. Você está vendo a situação de todos os ângulos. Você está identificando a melhor forma de responder, não com emoção, mas com estratégia.
E quando você finalmente age, não é uma reação, é uma decisão calculada, precisa, devastadora, porque você teve tempo para pensar, para planejar, para garantir que sua resposta não apenas atinja o alvo, mas o destrua completamente. E o mais importante, quando você age com esse nível de controle, você não se arrepende depois. Não há culpa, não há vergonha, porque você sabe que tomou a decisão certa. Você não agiu por impulso, você agiu por escolha. E essa é a diferença entre a pessoa comum e a pessoa poderosa. A pessoa comum é escrava das emoções. A pessoa poderosa usa as emoções como ferramentas. Vamos agora para a 7ª lição. E essa é psicológica. A raiva muitas vezes é uma máscara para outra emoção. Na maioria das vezes, o que você está realmente sentindo é medo, tristeza ou insegurança. Mas essas emoções parecem fracas, vulneráveis. Então sua mente as transforma em raiva, porque a raiva parece forte, parece poderosa, mas é uma ilusão. A raiva que vem do medo é reativa, desesperada. Ela não te fortalece, ela te expõe. Então, quando você sentir raiva, pare e pergunte: o que estou realmente sentindo? Do que eu tenho medo? O que está me machucando? E quando você identifica a emoção real, você pode lidar com ela de verdade. Você pode enfrentar o medo, processar a tristeza, corrigir a insegurança. E quando você faz isso, a raiva perde o poder, porque ela não é mais necessária. Você não precisa mais da máscara. E isso te liberta de uma forma que você nem imagina. Porque agora você não está mais reagindo cegamente. Você está respondendo conscientemente. Você sabe exatamente o que está sentindo e por quê. E quando você tem esse nível de clareza, ninguém pode te manipular. Eles podem tentar te provocar, mas você vê através do jogo. Você entende que eles estão tentando te fazer reagir, te fazer perder o controle. Porque quando você perde o controle, eles ganham o poder. Mas você não vai mais dar isso a eles. Você vai permanecer no controle, sempre. E esse controle é a sua maior arma. A 8ª lição é sobre a expressão consciente da raiva. Existe uma diferença entre explodir e comunicar. Quando você explode, você perde o controle. Mas quando você comunica, você mantém o poder. E comunicar raiva de forma consciente significa que você escolhe o momento, escolhe as palavras, escolhe o tom. Você não grita. Você fala com uma calma tão fria que é mais aterrorizante do que qualquer grito. Você não xinga. Você usa palavras precisas que cortam como bisturi. Você não ameaça. Você simplesmente declara as consequências e deixa claro que elas são inevitáveis. Isso é poder. Porque você não está fora de controle, você está completamente no controle. E a pessoa do outro lado sente isso. Elas sentem que você não está reagindo emocionalmente, você está tomando uma decisão. E decisões são muito mais assustadoras do que emoções, porque decisões são finais. Então, da próxima vez que alguém te desrespeitar, não exploda. Olhe para eles com uma calma absoluta e diga algo como: eu não vou esquecer isso. Simples, direto, final. Não há grito, não há drama, apenas uma declaração. E essa declaração vai ecoar na mente deles muito mais do que qualquer explosão. Porque agora eles sabem que você está consciente, que você está calculando e que eventualmente haverá uma resposta. E a espera vai corroê-los. Esse é o poder da raiva controlada. Ela não desaparece, ela se transforma em pressão constante que esmaga o outro de dentro para fora. A 9ª lição é sobre a raiva como bússola. Quando usada corretamente, a raiva te mostra exatamente o que precisa ser mudado na sua vida. Se você está constantemente com raiva no trabalho, talvez seja hora de mudar de emprego. Se você está sempre irritado com certas pessoas, talvez seja hora de cortá-las da sua vida. Se você sente raiva de si mesmo,
Talvez seja a hora de parar de se sabotar e começar a construir. A raiva é um sinal. Ela aponta para os problemas. E quando você para de tentar suprimi-la e começa a ouvi-la, você descobre que ela é uma das ferramentas mais honestas que você possui. Porque a raiva não mente. Ela te mostra exatamente onde você está desalinhado, onde você está aceitando menos do que merece, onde você está permitindo que outros te tratem mal. E quando você usa a raiva como bússola, você começa a fazer mudanças reais. Você para de tolerar desrespeito, você para de aceitar mediocridade, você para de se contentar com menos. E à medida que você faz essas mudanças, algo incrível acontece. Você sente menos raiva, não porque você se tornou passivo, mas porque você construiu uma vida onde há menos coisas para estar com raiva. Você cortou as pessoas tóxicas. Você saiu das situações que te drenavam. Você estabeleceu limites claros. E agora, quando alguém tenta te desrespeitar, você simplesmente remove essa pessoa da sua vida sem emoção, sem drama, porque você sabe que não precisa de ninguém que não te respeita, e essa clareza é libertadora. A 10ª lição é a mais difícil, mas também a mais poderosa. Perdoe, mas nunca esqueça. Perdoar não significa fingir que nada aconteceu. Significa que você decide não carregar mais o peso do ressentimento, porque o ressentimento é como o veneno que você bebe, esperando que o outro morra. Ele não machuca a pessoa que te feriu, ele machuca você. Então, você perdoa, não por eles, mas por você mesmo. Você libera a raiva porque ela não te serve mais, mas você nunca esquece. Você guarda a lição. Você lembra do que aquela pessoa fez e você nunca mais lhes dá a oportunidade de fazer de novo. Você os trata com educação, mas mantém distância. Você não busca vingança, mas também não oferece confiança. Isso é sabedoria maquiavélica. Maquiavel nunca disse para você ser cruel. Ele disse para você ser esperto. E ser esperto significa aprender com a dor, usar as lições, mas não carregar a amargura. Porque a amargura te prende ao passado, mas a sabedoria te liberta para o futuro. E quando você opera desse nível, você se torna imparável, porque agora você tem toda a experiência da dor sem o peso emocional. Você sabe quem é confiável e quem não é. Você sabe quais batalhas valem a pena e quais são apenas distrações. Você sabe quando agir e quando simplesmente se afastar. E esse conhecimento é poder. Agora, vamos para o princípio final, o que une tudo. A raiva transformada em propósito. Quando você aprende a canalizar toda essa energia, quando você para de desperdiçá-la em explosões e começa a direcioná-la para a construção, você se torna uma força da natureza. Toda provocação se torna motivação. Todo desrespeito se torna combustível, toda dúvida se torna determinação, e você começa a construir algo que ninguém pode destruir. Uma vida, uma identidade, uma presença que é inabalável. Não porque nada te afeta, mas porque você aprendeu a transformar tudo em força. E as pessoas ao seu redor vão notar. Elas vão ver que você mudou, que você não é mais fácil de provocar, que você não explode mais, que você tem um controle sobre si mesmo que elas não entendem. E alguns vão te respeitar por isso, outros vão te temer, e alguns vão tentar te testar ainda mais, porque não acreditam que você realmente mudou. Deixe-os. Cada teste que você passa sem reagir, cada provocação que você ignora, cada desrespeito que você absorve sem explodir, é mais uma camada de armadura que você constrói. E eventualmente você se torna tão forte que nada pode te abalar. Você se torna o homem que entra em qualquer sala e não precisa dizer nada para impor respeito, porque as pessoas sentem a energia. Elas sentem que você não é alguém que reage, você é alguém que age. Elas sentem que você não é alguém que pode ser manipulado, você é alguém que está sempre um passo à frente.
E essa presença, essa aura de controle total, é o que separa os comuns dos lendários. Agora, se você chegou até aqui, se absorveu cada palavra, cada lição, você está pronto para a transformação. Você entende agora que a raiva não é sua inimiga. Ela é sua aliada, sua professora, sua fonte de poder. Mas apenas se você souber como usá-la. E agora você sabe. Você sabe que a raiva acumulada é veneno, mas a raiva transformada é ouro. Você sabe que explodir é fraqueza, mas controlar é força. Você sabe que a melhor vingança não é a destruição, é a evolução. Você sabe que o homem que não pode ser provocado é o homem que não pode ser controlado. E esta é a sua jornada a partir de agora. Não suprimir a raiva, mas dominá-la. Não negar a emoção, mas canalizá-la. Não reagir cegamente, mas responder estrategicamente. Você vai sentir raiva novamente. Isso é inevitável. Mas da próxima vez, você não vai explodir. Você vai parar, respirar, observar. Você vai perguntar: de onde isso vem? O que isso está me dizendo? Como posso usar isso? E então você vai tomar uma decisão. Não uma reação, uma decisão. E essa decisão vai te fazer mais forte, mais focado, mais imparável, porque agora você não é mais escravo das suas emoções. Você é o mestre delas. E quando você domina suas emoções, você domina sua vida. Ninguém pode te manipular, ninguém pode te controlar, ninguém pode te fazer dançar conforme a música deles. Você se move apenas quando decide. Você age apenas quando serve ao seu propósito. E você se torna uma força que o mundo não pode ignorar. Esta não é apenas uma lição sobre raiva. É uma lição sobre poder, sobre controle, sobre transformação. E se você aplica isso, se você vive isso, você deixa de ser mais um perdido na multidão e se torna alguém que todos observam em silêncio. Alguém que todos respeitam, alguém que todos temem. Porque você dominou a coisa que destrói a maioria. Você dominou a si mesmo. Então vá agora. Sinta a raiva quando ela vier, mas não a deixe te controlar. Use-a, transforme-a, canalize-a e construa algo tão grande, tão forte, tão imparável que todos aqueles que duvidaram de você, que te provocaram, que te desrespeitaram, terão que reconhecer. Eles criaram um monstro. Não de destruição, mas de domínio. E esse monstro é você na sua forma mais poderosa. Se esta mensagem ecoou dentro de você, se sentiu a verdade queimando em cada palavra, então deixe sua marca. Comente abaixo: minha raiva agora me constrói. Não por um algoritmo, mas como um pacto consigo mesmo. Um lembrete de que a partir de agora, cada emoção que você sente será transformada em poder. Cada provocação será combustível. Cada desrespeito será lição. Este canal não oferece conforto. Não oferece mentiras açucaradas. Aqui você encontra apenas a verdade crua, aquela que corta, mas que liberta. Se inscreva e junte-se àqueles que escolheram o caminho da transformação, que escolheram não ser vítimas das próprias emoções, mas mestres delas, que decidiram que a raiva não vai mais destruí-los, mas construí-los. E lembre-se, o mundo não respeita os que explodem. O mundo teme os que controlam, e agora você sabe como se tornar um deles. Vá e seja inabalável.